acho que tem um dado importante, eu penso que tem um dado importante para as pessoas compreenderem. 94% dos recursos para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul vieram do governo federal, do governo Lula. Esse é um dado concreto, 94% de tudo. Todos os recursos públicos, né, claro, que entraram no Rio Grande do Sul para a reconstrução, 94% vem do governo federal, do governo Lula. Inclusive a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Para a gente ter uma ideia, apesar da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, que foi essa enchente, e talvez a maior tragédia da história do Brasil, não em termos de mortes, mas em termos de destruição, de produção rural, indústria, estradas, pontes, tudo foi destruído. A economia do Rio Grande do Sul foi resetada, zerou. Quer dizer, nós não teríamos a mínima condição, tanto é que o governador Eduardo Leite, ali por junho, dizia que o ICMS e a arrecadação do Rio Grande do Sul iria acabar. Inclusive, ele fez uma fala completamente descabida, uma fala deplorável, dizendo que não enviem mais doações, nós precisamos consumir aqui do Estado. Todo mundo vai se lembrar disso, né? Quer dizer, preocupado. Fala infeliz, mas enfim, ele demonstrava que ele tinha preocupação com a economia do Rio Grande do Sul. E, pasmem, a economia do Rio Grande do Sul cresceu acima da economia brasileira no pior momento da história do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós tivemos recursos do governo Lula, do governo federal, que foram investidos diretamente no estado do Rio Grande do Sul. Isso não tem como alguém dizer que não aconteceu. Porque nós temos um crescimento de 4,2% do PIB, enquanto o Brasil cresceu talvez quase 3%, né, o ano passado, 3 ponto alguma coisa. Isso demonstra que o investimento do governo Lula no estado fez a diferença e abre margem, vamos chegar na resposta, abre margem para investimentos então do governo do estado para obras estruturantes, para a reestruturação do nosso estado, para investimentos na agricultura, para que tenhamos então essa propaganda aí trazida pela base governista, mas tem uma relação direta e isso se deve muito aos investimentos do governo federal, do governo Lula, da suspensão dessa dívida, que eu, no meu entendimento, a dívida do Rio Grande do Sul com a União já foi paga. Essa é a compreensão que eu tenho. Agora, a verdade tem que ser dita. O governador Eduardo Leite fez um acordo com o governo Bolsonaro, com o Paulo Guedes, que ele abriu mão de discutir essa dívida judicialmente. E era uma discussão judicial que, inclusive, o Partido dos Trabalhadores fazia parte. Quando ele fez, né, vamos lembrar lá, acho que foi 2021, um pouco antes de ele abandonar e renunciar ao governo para tentar a aventura dele a ser candidato, né, a presidente da República, ele fez uma negociação com o Paulo Guedes, que ele disse para todo mundo que tinha acabado com a dívida do Estado, o Estado tinha déficit zero, saiu capa de 0 hora, saiu capa de jornal com essa fala dele. O que ele negociou ali? Vou fazer uma renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a União, com o governo Bolsonaro, a partir dos seguintes termos: regime de recuperação fiscal, ou seja, não investimos mais em serviço público, nós temos que cumprir o teto da meta e nós abdicamos de fazer qualquer tipo de disputa judicial sobre a ilegalidade dessa dívida e vamos pagar juros de 4% em cima da dívida. Essa é a negociação. O que o governo Lula fez quando deu a enchente? Disse o seguinte: eu vou suspender por 3 anos essa dívida do Rio Grande do Sul com a União, o que dá um caixa de quase 5 bilhões de reais, e depois ainda trouxe uma nova negociação dessa dívida, dizendo o seguinte: não vamos acabar com a dívida, mas nós não vamos cobrar juros, vamos zerar os juros, vamos pagar a longas prestações. Bom, eu discordo, eu acho que já foi pago, tá? Mas assim, entre a negociação que o governador Eduardo Leite fez com o governo Bolsonaro e com o Paulo Guedes, que ele aplaudiu e disse que era a solução, essa negociação do governo Lula com o estado do Rio Grande do Sul permite com que nós tenhamos mais caixa, né, no estado. E ele ainda foi para a mídia dizer que o governo Lula estava querendo cobrar do Rio Grande do Sul mesmo após a enchente. Quer dizer, ele faz propaganda em cima de propaganda sem reconhecer aquilo que o governo federal tem feito pelo estado do Rio Grande do Sul. O presidente Lula veio aqui 4 vezes, né, durante a enchente, um pouco mais de um mês. Nenhum presidente da República na história do Brasil fez isso, e o governador Eduardo Leite tenta tensionar o tempo inteiro. Mas aí ele vem e faz essa propaganda. A base governista faz uma propaganda de que temos muitos recursos para investimentos, nós temos um excelente gestor do estado do Rio Grande do Sul, sendo que o Rio Grande do Sul, né, se for ver em índice educacional, nós éramos ali talvez o 5º, 6º estado em qualidade de ensino. Hoje a gente está na penúltima posição, na antepenúltima posição. Isso é gestão também do governo. Nós éramos um dos estados mais ricos do Brasil. Hoje nós estamos que nem rabo de cavalo, crescendo para baixo. Então, e ele se apresenta como um grande gestor, como alguém que sabe
ter recursos, mas os recursos nesse caso, e que vai ir até o final do governo dele, então, ou seja, nós teremos realmente o caixa do estado do Rio Grande do Sul, FUNRIGS, que é esse fundo de reconstrução, muito bem, com muita manutenção, com muitos recursos, e claro, ele vai fazer propaganda, vai dizer que é por causa da boa gestão dele, mas eu coloco o governo federal como o maior responsável pelos bens que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul.